Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E hoje a gente vai resolver essa questão do ITA aqui que fala sobre função exponencial, certo? Então vamos lá. Sejam f e g duas funções aqui de domínio e contradomínio real. Então esse cara é o domínio, certo? Conjunto de todos os números que eu posso colocar no lugar do x. E aqui está o contradomínio, onde vai estar as respostas. Então, se eu trocar o x por 2, eu estou falando que o 2 é um elemento do domínio, certo? E a minha resposta vai ser um elemento do contradomínio e também da imagem. Só que aqui, esse R e esse R é domínio e contradomínio, certo? Bom, se f e g são funções definidas por f de x igual a 3 sobre 2, 3 meios de elevado a x, e g de x é 1/3 elevado a x. Considere as seguintes afirmações. Então, ele deu 3 afirmações aqui, e ele está perguntando alguma coisa aqui. Se elas são falsas, apenas uma é falsa, apenas a terceira é falsa, apenas 1 e 2 são falsas, apenas 2 e 3 são falsas, ou todas são falsas. Beleza? Então é um exercício aí para a gente treinar o conceito de função exponencial. Belezinha? Então vamos tentar fazer esse exercício aqui passo a passo. Primeira coisa, vamos escrever um pouco sobre a função exponencial, porque a gente já vai entender algumas coisas. Então, ó, uma função exponencial, de uma maneira bem simples, é aquela função que a variável está no expoente. Como ele já usou f e g aqui, eu vou usar h. h de x é igual a elevado a x, certo? O x pode ser qualquer número real. O x pertence aos reais. Ó, olha o que ele está falando aqui, ó, domínio. Então, o x pode ser qualquer número real. E o a, geralmente, a gente vai usar para a função exponencial qualquer número positivo, ou seja, qualquer número maior do que zero, com uma única condição, que esse número seja diferente de 1, certo? Porque não faz sentido calcular uma potência com base em 1, porque 1 elevado a 2, dá 1, 1 elevado a 20, 1 elevado a 200, 1 elevado a 2000. Então a gente não vai calcular a potência aqui com base em 1, certo? Outra coisa sobre a função exponencial que a gente vai ver. Sobre esse azinho aqui, ó. Esse a, ele é positivo, certo? Só que eu tenho duas condições para ele. Quando esse a é maior do que 1, a minha função h de x, é uma função crescente, estritamente crescente. Deixa eu apagar aqui, ó. h de x é estritamente crescente. Por exemplo, se eu pegar um 2 elevado a x, certo? Se eu trocar o x por 1, fica assim, ó, 2 elevado a 1, ó, eu troquei o x por 1. A minha resposta é 2, certo? Se eu trocar o x por 2, 2 elevado a 2, ó. Agora eu estou trocando o x por 2. E 2 ao quadrado é 4. Então, percebe que eu estou aumentando os valores de x e a minha resposta também está aumentando. Isso é característica de uma função estritamente crescente. E eu posso ter o a também como um número menor do que 1, só que maior do que zero. Quando isso acontecer, a minha função h de x, ela será estritamente decrescente. Certo? E o que é isso daqui? Ó? Vamos pegar um número entre 0 e 1. Se eu pegar o 0,1, certo? Se eu pegar o 0,1 e quiser elevar ele a x. Se eu trocar o 0,1 assim, ó, 0,1 elevado a 1, dá 0,1, certo? Então, ó, o x e a minha resposta. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. 0,01.
1 de novo, né? 0,1 elevado ao quadrado. Isso dá 0,01. Percebe que eu aumentei o valor do x, ó, o x era 1, a minha resposta era essa. Agora o x é 2, a minha resposta é essa. Eu aumentei o valor do x e diminuí a minha resposta. Então isso é característica de uma função estritamente crescente. Com esse negocinho aqui, a gente já consegue resolver o exercício, certo? Então vamos tentar resolver aqui o nosso exercício. Primeira coisa, ele deu as duas funções, certo? E olha o que aquele exemplo vai fazer para a gente. Ó. Deixa eu até voltar naquele slide lá. Se eu olhar para a função f, olha o que eu tenho aqui. Ó. 3 sobre 2 elevado a x. 3 sobre 2 é 1,5. Então, ó, esse número aqui é 1,5. Certo? E a função g é 1/3. 1/3 é 0,333, certo? Com isso, eu já respondo o item 2. Olha o que o item 2 está falando para mim. Ó. Item 2. Vamos olhar só o item 2. As funções f e g são crescentes. Bom, para ser crescente, a gente viu que a base da potência tem que ser maior do que 1. Então, a f é crescente, porque a base é maior do que 1, porque é 1,5. A g é 0,33, é menor do que 1. Então, é uma função estritamente decrescente. Então, a 2 eu já sei que é falsa, certo? Sem fazer conta, eu não preciso ficar fazendo conta toda hora, certo? Então, ó, a 2, deixa eu marcar aqui, cadê? A 2 é falsa. Vou marcar aqui com um lapisinho, certo? Agora vamos olhar o item 1. Ó. Os gráficos de f e g não se interceptam. Agora eu vou para outro slide aqui que eu vou precisar de espaço. Quando eu falo que duas funções se interceptam, eu estou dizendo que o gráfico de uma encosta no gráfico da outra, ou cruza o gráfico da outra. Por exemplo, o gráfico da função f é algo desse tipo aqui, ó. É uma função estritamente crescente. Então, é um gráfico assim. O gráfico da função g é um gráfico estritamente decrescente. Então, é um gráfico que é ao contrário, é assim. Ele está perguntando assim, ó. Existe esse ponto? Existe o ponto onde as funções se interceptam? Para calcular isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso igualar as funções. Então, eu vou fazer assim, ó. Será que f de x em algum momento vai ser igual a g de x? Essa é a minha pergunta. Se isso for verdade, as funções se interceptam. Caso contrário, não. Então, vamos lá. O que é f de x? F de x é 3 sobre 2 elevado a x, e é igual a g de x, 1/3 de x. 1/3 de x. Certo? Será que existe um valor que eu coloque no lugar do x que deixe esses dois membros aqui iguais? Então, ó, vamos pensar aqui. Eu vou até escrever de vermelho para destacar. Se você trocar o x por zero, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar assim e vai ficar assim. Ó. Certo? Todo número elevado a zero é 1. Então, ó. Então, existe um ponto onde elas se interceptam, onde elas se cruzam. Que ponto que é esse? Quando eu uso o x igual a zero, a minha resposta, que eu vou chamar de y, vai ser 1. Então, essas funções, elas se encontram no ponto 0 e 1, certo? Então, se eu tiver um plano cartesiano, aí eu tenho aqui uma função crescente. Aí eu tenho aqui uma função decrescente, certo? Elas se cruzaram aqui. Esse é o ponto de intersecção. No caso desse exercício, especificamente, deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou ter o eixo
y. Opa, pega a canetinha. Vou ter o eixo y, vou ter o eixo x, vou ter o ponto aqui, ó, em cima aqui, ó, 0 e 1, e essas funções, elas vão se cruzar exatamente em cima desse ponto, certo? Então, existe um ponto de intersecção. O exercício A2 a gente já tinha visto que era falsa, então A1 também a gente já vê que é falsa, certo? Agora vamos olhar para as alternativas, para a gente não ficar fazendo conta à toa, certo? Então, ó, quando eu falei que a 2 era falsa, a primeira conta que eu fiz foi essa. Essa foi a primeira continha que eu fiz, certo? Eu já excluí essa, certo? Já excluí essa. Opa, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu fiz essa continha aqui, eu não consegui excluir nada. Vamos por partes, né? Eu não consegui excluir nada, porque apenas a afirmação 1 é falsa. Bom, eu descobri que a 2 é falsa, então essa aqui está fora. Beleza? Apenas a afirmação 3 é falsa? Não, porque eu já testei essa daqui e vi também que essa daqui é falsa. Como eu testei a 2 é falsa, ele está falando que apenas a 1 é falsa e apenas a 3 é falsa, essas duas estão fora. Apenas as afirmações 1 e 2 são falsas? Bom, eu já testei a 1 e a 2, eu sei que são falsas, mas eu não testei a 3, então essa daqui eu estou na dúvida, certo? Apenas as afirmações 2 e 3 são falsas? Eu não sei porque eu não testei a 3, certo? Só que se eu testar a 3, se a 3 der verdadeiro, olha o que vai acontecer. Ó. 1 e 2 são falsas. Bom, então se eu testar a 3 e isso aqui for verdadeiro, a resposta é a C, certo? Se eu testar essa 3 e der falsa, vai ser que todas são falsas. Então esse cara aqui também está fora, certo? Porque eu já sei que a 1 é falsa também. Então, já está excluído. Então, eu tenho certeza que ou é a C ou é a E. Então, se você fosse chutar, você já teria uma condição melhor aí de chute. Agora vamos testar a 3. Fazer um risquinho aqui, ó. E vamos testar a 3. O que está dizendo a 3? Deixa eu pegar minha canetinha. Bom, que o f de menos 2 vezes o g de menos 1 é igual ao f de menos 1 vezes o g de menos 2. Vamos ver se isso é verdadeiro ou falso, certo? O que é f de menos 2? É trocar o x por menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 3 sobre 2 elevado a menos 2. Potência com expoente negativo. Então, você inverte a fração, certo? E deixa o expoente positivo. Isso vai dar 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. E aí eu vou calcular o g de menos 1. O g de menos 1 vai ser 1/3 elevado a menos 1. Bom, inverte a fração, que vai ficar 3 sobre 1, e deixa o expoente positivo. 3 elevado a 1 dá 3. Então, ele está falando que se eu multiplicar esse cara por esse, tenho que multiplicar 4 nonos vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu tenho 12 nonos, certo? Então, eu fiz a primeira parte da igualdade. Eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui deu 12 nonos, certo? Agora, eu vou ver se vai bater com esse lado aqui, ó. Vou apagar esse cara aqui. Vou fazer aqui mesmo no cantinho. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer o f de menos 1. O que é o f de menos 1? É você pegar o 3 sobre 2 e elevar a menos 1. Isso vai ser 2/3, porque eu inverto a fração e deixo o expoente positivo. Como o expoente é 1, vai dar 2/3.
Lembrando, o exercício tá grande aí, 14 minutos, porque eu estou explicando ele para você. Isso aqui é um exercício aí para uma prova de nível ITA, é um exercício considerado extremamente fácil, beleza? Então vamos lá. G de menos 2. Então eu tenho 1/3 elevado a menos 2. Inverte a fração, então vai dar 3 sobre 1 elevado ao quadrado. Isso vai dar 9. Então agora eu tenho que fazer 2/3 vezes 9. 2/3 vezes 9 vai dar 18/3, certo? E 18 dividido por 3 dá 6. Então esse lado aqui deu 6, ó. Ele falou que 12 nonos é igual a 6. Isso daqui é falso. Ou seja, tira esse verdadeiro daqui, exclui ele daqui, certo? E eu cheguei que as 3 afirmações aí são afirmações falsas. Então a minha resposta certa é a resposta E. Então tá aqui, ó. Vou recuar aqui. Pam, pam. Pronto. Vamos colocar uma corzinha mais bonitinha aqui. Preenchimento. Vamos só fazer uma. Aqui, tá ótimo. Pronto. Todas as afirmações são falsas. 1, 2 e 3. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Não esquece de deixar o like aí, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E no final, compartilhe aí com seus amigos que também estão estudando questões desse nível aí com você, certo? Lembrando que essa questão, mais uma vez, é uma questão aí para nível ITA, é uma questão considerada até fácil. Beleza? Então, fui, tchau, tchau e até a próxima.